Oi, pessoal, eu sou Tassiana Mendonça, do Academia de Pediatria, e estamos aqui para trazer um assunto que está totalmente em alta. É a tal da seletividade alimentar. Então, toda criança hoje em dia tem seletividade alimentar. Isso é até meio preocupante, talvez a gente tenha aí uma banalização do tema. E aí, para entender isso melhor, nós estamos hoje com a nossa querida Luciana Nunes. Oi, Lu! Oi, Tássia, é um prazer estar aqui hoje. Oh, o prazer é todo nosso. Lu, que é uma queridíssima, né? E estou até, assim, emocionada de estar aqui com a nossa maravilhosa Luciana, que tem uma larga experiência nesse assunto. Lu é nutricionista materno-infantil, mestre em fonoaudiologia pelo UFPE. Inclusive, a tese de mestrado dela foi nesse assunto, sobre seletividade alimentar. Ela vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. Formada há 17 anos. Tem carinha de 20 anos, mas só de Nutri já tem 17, Isso. né, Lu? É. Então, é um prazer. Luciana Nunes Nutri, quem é meu paciente do consultório sabe que toda consulta eu digo, já segue Luciana Nunes? Olha, tem umas receitinhas lá maravilhosas. Lu, fala um pouquinho então sobre você e sobre... E aí, o que é que você veio fazer aqui hoje? Então, Tassi, eu fui convidada, para a gente conversar aí sobre dificuldade na alimentação, desafio na alimentação, distúrbio alimentar pediátrico, enfim. A gente tem aí uma nomenclatura que até fica um pouco confusa para todo mundo, mas como Tassi falou, eu trabalho aí desde que eu me formei com famílias, né? Então, meu público maior são famílias, né? Eu sou nutricionista materno-infantil, especialista aí nessa área. E fiz o meu mestrado, né, em fonoaudiologia aqui na UFPE. E lá eu fui muito bem recebida e abraçaram o meu tema, que seria dificuldades na alimentação, né, nessa infância. E lá a gente descobriu muita coisa interessante durante a minha amostra, durante as avaliações aí, a famosa coleta de dados. A tão temida coleta de dados, Jesus! Mas a gente descobriu muita coisa, né, nas dificuldades alimentares, né, o que estava realmente relacionado. E a gente vai trazer um pouquinho sobre isso hoje, né? Falar um pouquinho aí que a gente teve até a gente uniformizou esse termo, né, para distúrbios, né, da alimentação aí, né, esse distúrbio de alimentação na pediatria, porque em 2009 a classificação internacional de funcionalidade resolveu colocar tudo dentro do DAP, né, e a gente termina tendo um pouco de confusão, né, o que é que seria para chamar esse paciente? É um paciente seletivo? É o pick eating? É a dificuldade na alimentação? Tudo hoje é DAP, né? E é isso que a gente vai conversar hoje. Perfeito, isso, exatamente. Então, já quero começar aqui esse podcast já tirando um mito aí. E aí, na verdade, não é nem tirando um mito, falando melhor. É trazendo uma nova ideia. Uma nova ideia. Porque a gente tem na cabeça que tudo é seletividade alimentar. Não, pera. Desde 2019, o nome correto seria distúrbio alimentar pediátrico. Ou na pediatria. E dentro desse guarda-chuva, é assim que eles chamam nos artigos internacionais, eles dizem que é um grande guarda-chuva, nós temos vários segmentos, né? E aí dentro desse guarda-chuva, sim, temos aqueles pacientes com seletividade leve. Perfeito. Né? E aí na prática clínica, até numa conversa, né, informal, seja para a gente traçar o prognóstico de um paciente, a gente usa o termo usa o termo de seletividade alimentar, né, e dificuldade alimentar. Luciana, tem diferença? Sim. Seletividade e dificuldade na prática clínica, sim, para a gente traçar um prognóstico. O paciente seletivo seria aquele que a gente sabe que vai ter um prognóstico melhor, né? Que a gente vai conseguir mais rápido uma melhora nessa alimentação. E a dificuldade alimentar é aquele paciente que a gente vai ter que ainda trilhar um caminho maior, né? Mas tudo é DAP. Luciano, está errado eu falar seletividade, dificuldade. Errado não está, né? A gente ainda está aí todo mundo juntos trilhando esse caminho, né? Então a gente tem um paciente com desafios na alimentação. Eu estava até conversando com uma colega assim que não importa tanto essa denominação, né? Isso vai muito para a academia, né? Para a parte médica, porque inclusive até muitas famílias não entendem ainda o que é DAP. Então é facilitar também para eles, né? Mas de forma assim resumida.
O paciente seletivo é aquele com prognóstico, né, mais tranquilo. Perfeito. Né? E a dificuldade alimentar é aquele que a gente vai ainda caminhar um pouquinho junto, né? Mas tudo é DAP. Isso. Né? Desde 2019 foi uniformizado. O mais correto, Luciana, eu vou para um congresso palestrar. Como é que eu vou trazer isso para os meus colegas médicos, para os meus colegas nutricionistas? Começa falando de DAP e pode falar aí dessa questão que foi uniformizada, né, em 2019. Perfeito. Então, você que está escutando, assistindo a Academia de Pediatria, para mostrar aí que é bem sabido, seletividade não, distúrbio alimentar pediátrico. Maravilhoso. Mas para a família facilita, né? Facilita, Já que chama de é aquela seletividade. família que já chega para a gente com muita agitação, né, com muitas Isso. dúvidas. Então, vamos Tudo colocar... bem chamar seletividade. Não né, tem Lu? problema nenhum. E aí, inclusive, ainda nessa história de nomenclatura e seletividade, etc. e tal, a gente se depara nessa parte acadêmica com um autor que aí Lu trouxe para mim, eu disse, nossa, Lu, lendo sobre o assunto, de fato, ele é muito mencionado. Isso. E aí esse autor que Lu traz, ele classifica, tentando simplificar, ele traz alguns tipos, né, Isso. de pacientes. Que não comem. E aí que não comem. E aí eu, como sou mãe, já... catei lá e peraí, deixa eu ver aqui, minha Bia é qual desses? Tá, minha Bia é logo o primeiro tipo. Fala aí, Lu, desses tipos. Então, vê só, a gente tem um autor de 2009, né, Kesner, acho que a pronúncia é assim, a gente pode disponibilizar o artigo dele. Perfeito. Que eu, inclusive, estudei ele, coloquei ele no meu mestrado, né. Então, quando a gente recebe no consultório, a gente sabe que hoje, dificuldades alimentares é uma da queixa mais presente no consultório de pediatria. E aí, quando a gente recebe um paciente obeso, dislipidêmico, né, a gente tem as classificações. E a gente fica na cabeça, toda criança que não come tem o mesmo perfil, esse autor traz pra gente que não. Né? Ele traz 7 perfis. Seriam 7 causas da criança não comer. E para mim, na minha prática clínica, ficou mais assim, assertivo, quando a gente recebe a família e quando a gente vai ouvindo o relato da família. Ele traz 7 perfis de crianças que não comem, e inclusive o primeiro perfil é aquela criança que ela não come o que a família queria, isso, né? Minha então, Bia, é pronto. isso aí. Então, assim, a família, ela tem uma percepção errônea que a criança não come e que muitas vezes no consultório a gente consegue avaliar isso, enfim, durante a anamnese alimentar dessa criança, né? Maravilha. Então, ele vai trazendo esse site. Então, tem aquela criança que realmente é o pick eat, tem aquele que escolhe. Luciana, como é que é uma família... O primeiro, né? Como é que uma família tá achando que a criança não come, mas ela come? É aquela criança que come de tudo um pouco. Isso. Né? Ah, ela come verdura, mas não come lá o brócolis, mas come uma abobrinha, come uma cenourinha, come o chuchu, mas não come o brócolis, não come o alface. O seletivo, não, o pick eating, ele seleciona um grupo todo, né, de alimentos, que já é o segundo tipo que ele fala. E, inclusive, né? Lu, no consultório, eu escuto muito o pessoal tratar esse paciente, que é uma percepção errônea da família, como uma criança seletiva. Então, na verdade, não tem seletividade. Não tem. No meu caso, por exemplo, eu fico comparando Júlia com Bia. Júlia é aquela que come tudo e ainda me julga e me critica se eu não comer. Mãe, você não está comendo sopa, tem que provar, né, mãe? É bom, isso. É gostoso. Então, Júlia é dessas, isso. Né? Não tenho preocupação. Já Bia... ela come de tudo, mas não come feito a irmã. Entendi. E aí eu fico, ai, minha magrinha, ai, não, vai, Bia, come. E aí eu, mais uma vez, estudando esse assunto, me peguei, nossa, eu tenho que parar de falar essas coisas, olha pra isso, eu tô falando isso pra Bia. De assim, só mais uma colherzinha, Bia, vai, né? Então... Isso, e essa sua fala remete muito à minha filha. Sim. A mais velha, né? Maju, eu digo que ela é o perfil 3, é aquela criança agitada com baixo apetite. Então, o ambiente chama muito ela. Então, se a gente tá num restaurante, se a gente tá num hotel, se tá numa festa, então o ambiente chama ela. Inclusive, toda festa que eu vou, ela sai dizendo que tá com fome. A de minha filha, pelo amor de Deus, a gente tava numa festa, Jesus Cristo. Chegar em casa. Né? Eu vi uma postagem tua, tu chegou e foi fazer pão de queijo. Pois é, então a gente sai da festa. Então, assim, é muito importante que a gente entenda realmente, cada criança que não come tem uma história. Então, não é a mesma causa que leva aquela criança a não comer. E toda família com queixa na alimentação, mesmo sendo esse perfil 1, uma criança que come de tudo, mas come pouco, ela precisa sim ser ouvida pelo profissional. Sim. Porque às vezes a gente diz, ela come tudo. Pega na mão dessa família, porque aquela família não entende, né?
Então, toda queixa alimentar, ela precisa ser bem avaliada e conduzida com a família. Porque essa família, que é o né? Sim. Imagina se ela começa a fazer algumas práticas errôneas e aí ela pode levar aquela criança realmente a ter um desafio na alimentação. Por exemplo, caprichar no leite, né? Vamos caprichar, vamos suplementar. Vamos aí eu vou suplementar. diminuir o apetite, aí a criança vai deixar de comer o que comia. Isso, né? dá um E aí- leitinho. Lá em casa mesmo assim, ai, Bia comeu tão pouco, é melhor Não. dar um leitinho pra ela. Não, Não. mãinha, isso é bem coisa de vó, né? Não, mãinha, deixa a Bia. É Porque isso. ela é o tipo 1. É isso. Então, o tipo 1 é isso, essa interpretação equivocada Equivocada dos da pais. família. Você, como profissional de saúde, eu acho que esse inquérito alimentar, Isso. né? E aí, o que é que ela come? Ah, acho que ela é seletiva. Pera, por que você acha que ela é seletiva? Como é o cardápio? Café da Isso. manhã, lanche, almoço? Então, colocar isso nas nossas consultas Isso. é importante, ter, né? ter esse discernimento e também fazer avaliação nutricional antropométrica, né? Que a avaliação nutricional não é só cardápio. Então, eu vou ter a parte antropométrica, eu vou ter exame bioquímico, exame clínico e vou ter o diário alimentar, o recordatório. E quando eu faço tudo isso para a família, eu mostro, ó, tua filha, ninguém gosta de tudo, né? Então, por exemplo, ninguém gosta, eu não gosto de todas as verduras, Sim. então tá tudo bem, ela tá crescendo, se desenvolvendo bem, é uma criança ativa, né? É uma criança aí que não tem essas doenças por repetição, né? Que tá bem, estado nutricional bom, exames bons, então, ó, ela tá bem. E aí a gente mostra isso para a família, né? Mas eu não vou simplesmente chegar no consultório e dizer, não, ela não tem nada. E a família ainda sair com aquela dúvida do consultório, não. Isso. É mostrar, é comprovar, né? A família, o pai, a mãe, a avó, ela quer isso. Poxa, então é isso. O que é comer bem? É comer de tudo? Não, né? Ninguém come tudo. É comer em né? grande quantidade. Não, vamos desmistificar isso. Isso. Se eu tenho uma criança ativa, né, com desenvolvimento ok, com exames ok da parte nutricional, né? Aí uma criança que tem um bom desempenho escolar, que corre, que brinca, mas que tem alguns alimentos que ela seleciona, mas que não compromete um grupo alimentar, que não compromete questões sociais, tá tudo bem. Agora, Luciana, mas eu queria abrir o leque dela. E tudo bem, a gente pode abrir, mas sem muita pressão, né? Maravilha. O segundo, que é esse pick eating, esse seria o de fato a É o seletividade. DAP, né? Certo. Então, aquela criança que entra nesse DAP, né? Como é uma referência antiga de 2009, né? E essa classificação aí do DAP, ela veio agora em 2019, 10 anos depois, Sim. né? Esse autor que a gente gosta de usar de 2009 é mais para nossa cabeça. Quando o paciente está falando, a gente já ir classificando, Sim, né? certo. É pela fala, né, do paciente, como você vai relatar. Mas seria o DAP, né? Certo. É a criança que realmente ela seleciona um grupo alimentar todo. É aquela criança assim, ó, Luciana, meu filho no café da manhã, ele come pão seco, no lanche polvilho, no almoço arroz branco. O que é que eu tenho aí? Seco, crocante, cores claras, né, mais carboidrato, e ele tá terminando aí restringindo grupos alimentares e restringindo características de alimentos, né? Então ele escolhe Certo. pela característica, pela cor, e aí eu vou entender o que é que está acontecendo. Será que foi alguma coisa na introdução alimentar? Será que é algo sensorial? Né? Quando eu falo sensorial, não é só de textura, é de cor, é de cheiro. Será que é uma hipersensibilidade dentro dessa boca, né? Quando ele coloca uma comidinha mais pastosa, ele não consegue, né, programar aquilo na boca, né? Organizar isso, enfim, a gente vai... Sim. Aí a gente se debruça naquele aspecto. Isso. O terceiro tipo seria Minha filha. da sua filha, agitada, né, com baixo apetite, mas que tudo também bem. não tem um Curva comprometimento. boa, não tem comprometimento, Né? né? Aquela criança que a previsibilidade do que vai acontecer é bom. Filha, ó, já a gente vai parar para comer, tá? Certo. Então, quando ela entende que vai parar, aquela criança que a gente leva para a cozinha, vamos fazer comigo, vamos montar a mesa, né? Para que ela saia um pouco desse ambiente, ela venha montar a mesa comigo e já entenda o que vai acontecer, isso ajuda. Isso ajuda. Perfeito. Aquela criança que vai para uma festa e quer brincar mais, porque criança vai para festa para brincar, né, Tassi? Sim, não é o pra adulto comer. que vai para Adulto comer. que vai pra comer, Aí fica, vamos comer. isso. Então, já que é aquela criança que vai para brincar, dá o lanche lá ela em casa. Isso. Né? Tudo bem. E quando chegar na festa, convida. Ó, vamos escolher alguma coisinha pra gente lanchar. Mas se a criança não quiser, tudo bem. Tudo bem, Né? É isso. exato, perfeito. O quarto grupo seria fobia alimentar. Esse Isso. não é tão frequente, né, Lu? Não é tão frequente e depende também aí do que pode estar acontecendo, né? Sim. Então, assim, foi uma criança que teve, até a gente fala muito assim, questões de lembranças ruins, registros negativos, né? Enfim, com a alimentação, né? É uma fobia mesmo, é um medo de comer. Sim. E aí a gente pode estar entrando junto com o psicólogo, né? Até a questão mesmo de estar fazendo mais uma questão mais terapêutica, né? Com essa criança de aproximação, de educação nutricional e etc. Perfeito.
nesse caso, por exemplo, hoje no HC eu vi um paciente que eu já fiquei preocupada em relação a isso. Uma criança, um adolescente de 13 anos, mas vem há uma semana com uma gastroenterite bem importante, daquela que ele teve uma dor abdominal intensa. E aí, dor abdominal, diarreia, vômitos, muitas evacuações. Resultado, hoje é o sexto para o sétimo dia de doença e ele disse que está comendo pouco porque está com medo de comer. Está com medo de sentir dor, exatamente. Então, assim, a mãe disse, ele está comendo muito menos do que ele está acostumado. Então, se a gente for olhar para a definição teórica, ele ainda não é DAP, né? Porque tem menos de 2 semanas que a história toda vem acontecendo. Mas ele pode se transformar no DAP, se a gente não, como a gente estava conversando, né? Muitas vezes o pediatra, é a porta de entrada. Então, é orientar que vai passar, não forçar, não punir essa criança ou adolescente, né? Entender que ele passou por uma fase traumática agora, né? E vamos aos poucos, vamos respeitando também o tempo dele, mostrando que não vai dizer, dando também essa confiança para esse adolescente. Agora, se eu começar a forçar, punir, reclamar, eu posso transformar em algo maior. Pois é, perfeito. E aí, nisso, a gente já linka com outro tipo que esse autor traz, que é a presença de doença orgânica. Isso, perfeito. Que também entra nas causas. Tudo muito interligado, né, Lu? Isso, então assim, teve por exemplo, doença celíaca, entra nisso. Geralmente o diagnóstico é demorado, né? Então, come, barriguinha bem distendida, muita dor, e a criança vai associando. Mas eu comi. Então, refluxo, né? A esofagite, eosinofílica. Alergia alimentar, também, tá? Então, a gente precisa entender que passou por um período de dor, de registro negativo. Infelizmente, a gente registra muito mais as coisas negativas que acontecem com a gente, né? E aí começa realmente a evitar a alimentação. Então, assim, muita paciência, né? Persistência de forma respeitosa, manter a oferta, aproximar a criança de maneira respeitosa desses alimentos, levar para a cozinha, mostrar que comer pode ser bom também, né? Que essas dores vão começar a diminuir, mas entender que se a gente não faz isso, eu posso transformar nesse distúrbio. Perfeito. Às vezes uma coisa que não é um distúrbio, é uma coisa transitória, pode se transformar, né? Então, quando você está acolhendo a anamnese para tentar encaixar seu paciente num desses tipos, também buscar, teve algum evento traumático? Isso, né? Que a gente não lembra. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é nós comemos as nossas emoções. E aí, tem muita gente que diz a mim, você não teve nada, deixou de comer. Eu começo. Vamos lá, vamos tentar lembrar. Foi quando? Faz uns 3 meses. Eu digo, teve alguma mudança? Luciana, ele tinha uma babá que foi embora. Aí eu digo, nós comemos as nossas emoções. Por exemplo, eu, Luciana, quando eu estou ansiosa, vou fazer uma prova, eu não como nada. Tem gente como eu queria. Que é o contrário. Não, total. Come enlouquecidamente. Quando eu tô triste, eu zero. É uma dieta pra mim. Eu zero, não consigo comer. Tem gente que quando tá triste, come. Sou eu. Tem gente que quando tá muito feliz, come. Tem gente que quando tá muito feliz. Então, assim, a criança comer, se é algo palpável. Então, poxa, a pessoa que eu amava tanto foi embora, sumiu. Então, até através da alimentação, ela começa a mostrar que não está bem. E pode ser algo emocional. Então, é muito importante a gente sentir isso junto com a família na anamnese. Ou então, assim, teve alguma mudança de rotina? Entrou na escola. Eita, possa ser que esteja sentindo saudade de casa. E aí começa a comer menos. Ou então começa a comer mais. Luciana, minha filha, chega muito assim, será que vai se transformar numa criança? Vai dilatar o estômago, agora come. Mas agora é uma criança que estava em casa. Começou a ficar 4 horas na escola, gasta bem mais energia do que em casa. E vai comer mais. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque não comer, muita gente traz essa alusão. Pode ser apenas a ponta do iceberg. A gente tem que ver o que está por baixo lá. Né? Então, o que está causando isso? Né? Exato. Ler sobre seletividade alimentar, distúrbio alimentar pediátrico, isso sem falar nos transtornos alimentares. Falando em distúrbio, você vê que tem uma questão aí psicológica por trás, toda uma base familiar que diz muito, né? Que a gente a gente precisa falar disso aí bem direitinho. Ainda nesses tipos, né, tem essa história da presença da doença orgânica, a criança com distúrbio psicológico ou negligenciada, uma criança negligenciada,
que esse, infelizmente, é muito, né, muito frequente, muito. né, Lu? Então, assim, a gente vê muito também no consultório a questão, assim, é aquela criança, por exemplo, um cuidador inapropriado, Sim. né? Então, que a gente sabe que existe. E né? em E, às qualquer vezes, classe social, em qualquer viu? classe social. Sim. Inclusive, eu me lembro muito, eu atendi uma vez não vou dar muitas características, porque é Sim. bem, mas assim, eu me lembro muito que eu sempre peço para ver o cenário alimentar, né? Então, eu peço vídeo, né? São vídeos que ficam só para mim, né? Com total sigilo. Ou então, quando eu não faço atendimento presencial, assim, que eu digo que eu tô vendo a criança na alimentação. Certo. E eu me lembro muito que tinha, né? Um cuidador, enfim... Pode ser um cuidador aí, que eu tô falando assim, uma rede de apoio paga ou não paga, tá? Sim. Então, e aí ficava batendo com a colher na mesa e dizendo, vai comer não. Lá, e o vídeo era bem angustiante. Sim. E eu disse, ó, assim não dá. não vai, a pessoa não vai aceitar, né? A criança não vai aceitar. Sim. Porque essa punição, essa pressão. E quando esse cuidador, né, ele mudou o cenário... Sim. Foi outra questão, assim, mas Fluiu, né? Eu digo, ó, se coloca no lugar da criança, né? Uma pessoa batendo, não vai comer não, se não comer você não vai descer para brincar, Sim. se não comer você vai ficar fraco. Esse tipo de chantagem, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele não vai deixar a criança querendo comer, né? Ele torna a criança mais, ela pensa que é incapaz de fazer. Sim. Ela se sente pressionada, Sim. né? Porque comer, minha gente, é uma atividade de vida diária. É uma AVD. Então, durante essa atividade, se a criança ela não é motivada e sim punida, isso, por exemplo, até no nosso trabalho, a gente, o adulto está no trabalho. Se tem uma pessoa que fica dizendo, Tassi, mas essa função que tu não faz tão bem. Sim. Ou essa função, amanhã tu vai ter que fazer. Você não fica motivada para amanhã. Não. Você fica o quê? Ansiosa. Porque eu já trabalhei num lugar que, Luciana, isso que tu vai fazer, se tu não fizer, vai sair. Eu ficava ansiosa para a próxima semana. Sim. Isso não me motivava. Então, se você fica todo dia reafirmando, vai ficar fraco, você não vai comer. Isso não motiva a criança. Sim. Isso desencoraja. E ela já fica pensando, meu Deus, como é que vai ser o outro dia? Meu Deus, como é que vai ser? Eu não estou alcançando, né? Sim. Então, essa questão de um cuidador que não é apropriado, né? Uma escolarização precoce. Tem muita criança que realmente, no início, minha gente, ela precisa entender. Porque, vê, a gente, às vezes, a criança chegou naquela escola nova, né? E, tipo, a pessoa que vai dar comida não é a pessoa que dava para ela em casa. O ambiente é todo diferente. Até eu digo muitas famílias, gente, calma, vai comer. Mas a criança está tentando ainda entender o que é aquele contexto todo novo. Porque nós comemos as nossas emoções. Sim. E às vezes eu estou ainda me sentindo insegura, né? Poxa, como é que eu vou comer num lugar que eu nem sei quem é aquela pessoa, aquela comida que me serviram? Sim. Né? Tem um autor, são vários autores, mas eu acredito que vocês conheçam, que é o pediatra Dr. Carlos Gonzalez, Sim, né? sim. Que ele tem um livro, Meu Filho Não Quer Comer, né? E que ele fala muito sobre isso. A criança que não quer comer, ela quer às vezes mostrar que eu não consigo comer isso, eu não estou bem para comer isso agora, né? Então a gente precisa ser muito empático, né? Isso. Por que a criança não quer comer? Né? Muitas vezes não são questões orgânicas, às vezes a gente quer muito para medicação, né? Isso, demais. Vamos estimular logo, o apetite. uma coisa rápida, tá? É. Não é, então vamos ver tudo. Quem é essa criança? Quem é essa mãe que está chegando no consultório? Quem é esse pai? Quem é essa avó? Então, comer, minha gente, às vezes só é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa E por muitas trás. vezes não é questão de medicação, não é questão, né? Ô, São Lu, outras questões. nesse fenótipo entra também as causas, como ele fala, né? Questões psicológicas, tem também o TEA, entra nesse Isso, aspecto, entra né? também essas- TDAH. TDAH também. Então, Também. que são questões que podem trazer associado o DAP. Certo. Né? Então, é todo... Inclusive, já se liga muito o alerta, aquele bebê que com 6 meses, 1 ano, quando a gente chega, né, que está na fase de diagnóstico, não nutricionista, mas a nível de neuropediatria, de tudo... Quem foi esse bebê com 6 meses, né? Já tinha essa dificuldade nessa alimentação. Retrospectivamente. E né? a gente vai tentando resgatar isso. Perfeito. Então também está nesse fenótipo. E aí, por fim, o 7º seria o choro que interfere na alimentação. Isso, que é aquela fase mais curta, que muitas vezes é aquele lactente, que tem aquela cólica persistente, é um bebê que chora muito, e aí ele come menos, né? Certo. Mas normalmente é o que tem uma fase, uma duração menor, uma duração menor, porque a gente vai tentar ver se é uma cólica persistente, né? refluxo Normalmente, acentuado. Um refluxo são os bebês, né? Uma alergia Certo. alimentar, e aí é o menor. Certo, perfeito. De duração. Então, já é um tempo mais curtinho. É. Maravilha. Então, chegou com essa queixa, meu filho não come.
Tá, vamos entender. Como assim ele não come? Luciana, e é só esse autor, tá? Se é só esse... Não, a gente tá trazendo aqui, mas a gente tem aí, que eu digo, uma cachoeira de informação sobre desafios na alimentação, dificuldade alimentar, seletividade, ou DAP, né? Sim. Então, isso assim, seria um autor que começa a localizar Sim. o profissional aí E trazer da isso área pra de... uma coisa mais objetiva, uma coisa mais né? objetiva, mas Isso. lembrando que tudo é DAP. Perfeito. Em 2019 foi uniformizado. Isso é mais assim, é um autor que eu uso muito na prática clínica para fazer um prognóstico, para anotar, para ver para quem eu vou encaminhar, né, para organizar os pensamentos. Porque com o relato da família a gente já vai, entrou na escola, não teve refluxo, foi um bebê alérgico. Família de bebê alérgico normalmente tem muito medo de variar cardápio. Sim. Então a maçã deu certo, Vai passa na maçã. 3 meses com maçã. E aí eu digo, como foi? Não, Luciana, eu tinha tanto medo, ele é múltiplo alérgico. E aí a gente já sabe que foi um bebê alérgico, então agora a gente vai precisar usar a educação nutricional, levar para a cozinha, expor mais vezes, enfim. Isso, perfeito. Então, o que a gente tem? Então, chegou um paciente, meu filho não come, tá? Objetivamente, vamos tentar a causa. Toda né? criança que não come não é igual. Certo. Vão ter causas diferentes. A gente precisa entender quem é essa criança. Seja uma causa orgânica, seja uma causa não orgânica, e aí é onde entra o comportamental, isso, né? Entendeu? Ou ainda, que aí entra muito também nessa questão da percepção errônea, né? Aquele primeiro fenótipo. Aquela criança que come sim. Aquela criança que come sim, e que muitas vezes faz parte do desenvolvimento. Isso. Eu assisti uma aula sua, que foi fantástica, da jornada de pediatria do espaço. Foi maravilhosa, que aí você diz assim... Olha, a gente tem que explicar para a família que tem uma fase que o bebê deixa de ser comelão. 1 ano. Né? 1 ano. Então, nossa, é aquela hora que a família chega desesperada no consultório. Eu sempre digo muito, Tassi, que a consulta de 6 meses de introdução alimentar, ela é importantíssima. Sim. Mas a de 1 ano, ela é imprescindível. Isso. Quando eu converso com as minhas colegas nutricionistas, pediatras, os maiores erros alimentares começam no primeiro ano de vida. Totalmente. A família fica de 6 meses a 1 ano bem engajada no cardápio, bem variado. Aí com 1 ano pode tudo. Pode bolacha, pode pão, pode biscoito maisena. Mas é quando eles diminuem demanda nutricional e quando eles começam a selecionar. Aí eu começo com tudo errado. Aí junta. Inclusive, voltando um pouco para o mestrado, lá a gente coletou mais de 100 crianças, né? E todos eram assim, eu dizia, como foi a tradução alimentar? A Luciana foi perfeita. Mas com 1 ano, eu digo, pronto. Então, isso. Aí 1 ano começou a selecionar, eu tinha muito medo. Comia um pratão, comia pouco o leite. Comia pouco, eu liquidificava. Comia pouco o iogurte. Aí começa a substituir, entendeu? Então eu sempre digo, minha gente, a consulta de 6 meses, ela é importantíssima, mas a de 1 ano é imprescindível. Ainda tem uma coisa importante que eu sempre gosto de falar. Principalmente aqui falando no podcast, convidada por uma pediatra. Introdução alimentar não é do nutricionista. Ela é de todo profissional de saúde que trabalhe com infantil, né? Saúde da área profissional que trabalhe com a parte infantil. Perfeito. Inclusive, eu converso muito com fisioterapeuta, com Jéssica, todo mundo tem que saber orientar, né? E não é tem que saber, mas assim, escutar, porque não é só do nutricionista, é de todo mundo. A gente precisa até mostrar para a família, 6 meses a 1 ano, é uma fase de como é igual a escrever. Ninguém nasce sabendo mastigar. A gente nasce sabendo sugar. Sucção é inato. Mas não sabe nascendo... Até eu sempre gosto de falar isso pra gente não se sentir culpada. Isso é tão real, Lu, que assim, pacientes, às vezes a gente tem paciente anencéfalo, certo? Ou então tem aquele córtex cerebral bem pouquinho. E aí os doutorandos fazem, mas doutora Tassi, ele tá mamando, como é que pode? Disseram que, como é? Ele praticamente não tem cérebro, mas tá mamando. Às vezes é reflexo primitivo. Eu digo, ele está mamando. Provavelmente daqui a pouco tempo, semanas, às vezes meses, vai diminuir e vai parar de mamar. Porque a sucção, mas é sempre para tirar um pouco do peso das mulheres. Mas mamar, aprender a mamar, o bebê sabe sugar, mas não sabe mamar, não tá? Sabe mamar, exato. Ninguém nasce sabendo dar de mamar, minha gente. Pelo amor de Deus, que a gente fica com essa pressão. Então, sugar é inato, mas o bebê vai aprender junto com a mulher, tá? Mas mastigar não é inato. É uma habilidade aprendida. Isso. Então, com 6 meses, imagina que o bebê passou 6 meses mamando, seja mamadeira ou seja leite materno, mas era sucção. Aí, com 6 meses, colher sólida, amassado, boca, o bebê não sabe o que fazer. Então, a gente precisa ensiná-lo.
né? Então, muitas vezes, chega com 1 ano, tá-se bebês. Na minha pesquisa, a gente, né, foram bebês a partir de 1 ano, a minha pesquisa. E tinha bebê que quando a fono, que fez comigo o trabalho junto, que eu não podia avaliar a mastigação, né, não sou fono, a gente entregava lá o alimento. Crianças de 1 ano e meio, 1 ano e 11 meses, sugando. Mastigação era 0. Era 0. Então não vai, né? Então precisa entender isso, né? De quem é esse bebê, como foi essa introdução alimentar, se sabe realmente mastigar. Mastigação tem aqueles ciclos mastigatórios, mastiga de um lado, mastiga de outro, né? Não é só na parte vertical, enfim. Sim, exato. É e aí, nesse quesito, né, das causas orgânicas, não orgânicas, comportamentais, entrando nas comportamentais, a gente tem essa participação ativa da família e da dinâmica familiar. Perfeito. Então, aí você já traz esse ponto. Com 1 ano, o bebê muda. Pode tudo. Pode tudo, Não, né? não pode. Pode tudo. O bebê, fisiologicamente, ele deixa de ser comelão. Isso. Por quê? Porque no primeiro ano de vida, eu digo lá no consultório, olha só, primeiro ano de vida só perde para a velocidade de crescimento intraútero. São 25 Perfeito, centímetros amei. em 1 ano. Então, assim, é absurdo, Triplica né? o peso. Triplica o peso, Nasce né? com 3, chega com 1 ano com 9, 10. 9, 10, então é um ganho muito grande. E aí, nesse momento, ele vai comer muito. Depois de 1 ano, aí o bebê tem uma velocidade de crescimento reduzida, ele começa a explorar mais o ambiente, então comer para ele é uma coisa a mais, já não é mais o centro, o foco. E aí vem com a dinâmica familiar que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Né? Aí a gente já entra em outra questão, que é outros pontos que podem causar o distúrbio alimentar pediátrico. Perfeito. Né? Como é que é isso, Lu? Tu vê isso na prática? Então, vejo demais, né? Então, essa dinâmica familiar. Primeira coisa precisamos fazer uma divisão urgente de tarefas. Minha gente, ter uma alimentação saudável em casa não é tão fácil. E a gente vê muito mãe sobrecarregada no consultório. A mãe tem que ir na consulta com o pediatra, com o nutricionista, lá, pegar as orientações, tem que comprar, chegar em casa, fazer. Não dá. Né? Sim, não dá. Não Primeiro, dá, muita coisa. Não dá. Então, vai ser muito mais fácil pegar aquele ultraprocessado, como a gente já tem muito no mercado hoje, né? Não vou citar muito, mas assim, comidinha para o bebê de 7 meses. Um monte de comidinha no formato de estrela. Mas Luciana, não tem açúcar. Já tá pronto. Mas, minha gente, ó, não tem açúcar. É a banana ali. Mas de banana não tem nada. Não tem nada. É o pacote com a farinha de banana dentro, crocante, tirando qualquer semelhança com a banana. 0, né? Mas é mais fácil para aquela mãe sobrecarregada. Isso. Né? Então, o que a gente precisa primeiro é dinâmica familiar, precisa urgente dessa revisão de tarefas, né? Otimizar esse tempo. Poxa, congela, não consegue fazer, congela, né? Chama uma congeleira, congela em casa. Na minha casa eu amo, eu sempre digo que quem congela sempre tem. Sempre tem. Então, chega no final de semana, eu faço lá 30 mini bolinhos, deixo tudo congelado, né? Um monte de pãozinho, ou até a própria comida do almoço, até o meu mesmo ter feito várias marmitinhas e congelado. Sim. A gente pega, né, rápido, porque a gente está vivendo aí também uma transição na vida de todo mundo, corrida, principalmente de nós, mulheres, mas que não dá. E essa dinâmica familiar, correndo muito, a gente muda. Vamos sair do que é natural para o que é mais prático, industrializado, né? A vida está corrida, eu cozinho menos em casa. A vida está corrida, eu não como com os meus filhos, eu não sento. E não só a mulher, tá? Mulher, homem, pai, mãe, né, enfim, dependente aí dessa formação familiar, moro com a avó, moro com a cuida, enfim. Mas a gente já tem artigo científico que traz pra gente que comer pelo menos 3 vezes na semana, em família, ajuda a aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. Nós ainda, minha gente, ainda não, né? Nós somos os grandes espelhos dos nossos filhos. Se eu como assim, corrida, me correndo dentro de casa e com celular e com tela, é isso que o meu filho está vendo, né? Então, até esses dias eu estava com a minha filha mais velha, que está assim, mãe, eu só gosto agora de feijão preto e feijão verde e macaça, né? Ela não quer mais feijão marrom, não quer feijão... Aí, no dia que eu sentei com ela, vamos comer aqui, ele tá uma delícia, vamos colocar no teu pratinho 2 grãozinhos. Porque você nota, mas eles olham mesmo o que a gente está fazendo.
é uma reprodução. É uma reprodução, totalmente. E não é Luciana, não é Tassi, né? É. A gente tem artigo Que eu acho comprova assim, isso. Minha gente, eu vou dizer, artigos bem antigos, Tassi. Ou seja, Não é isso de agora, não é novidade, artigo de não. 10, 15 15 anos anos atrás, atrás. que a gente pensa que vamos desconstruir. Não, que comer junto em família. Sim. Somos 3 seres vezes na sociais, né? semana, não estou nem falando de uma vez por dia. É. É menos de uma vez. Agora, claro, se fosse uma vez por dia, isso aumenta, né? Sim. A chance de dar a chance. Mas é comer junto. É. E ser o exemplo. Sim. Né? Se eu como correndo. Ter uma rotina, né? O É. cérebro da criança trabalha com previsibilidade. Eita, é muito Então, eles importante. precisam entender. Às vezes, a gente tem a ideia que a rotina é ruim. Não. Rotina é bom para todo mundo. E Todo para a mundo. criança é melhor. essencial. Criança precisa de previsibilidade. Eu também sou nutricionista de algumas escolas e eu escuto muito assim, eu não sei como esse menino come na escola e não come em casa. Ah, é verdade. E às vezes parece que a gente tá meio que... Aí, Mentindo. não, tem às vezes eu... Eu acho que é mentira. Não, é sem possível. brincadeira. Às vezes eu tenho escola que eu vou, fico filmando a criança Sim. e mando pra mãe, né? Sim. Porque a escola tem uma previsibilidade. É. A gente tem um cuidador que está ali com a criança, ele está ali para isso. Sim. Vamos, Tassi, vamos comer, olha que comida gostosa. Eita, que prato colorido, eu encorajo. Essa cenoura tá crocante, mas eu tô em casa, corrida. Ai, menino, come que eu vou ter que sair agora. Então, eu sempre digo assim, calma, se coloca no lugar do teu filho. Inclusive, eu tô fazendo essa reflexão para mim também no dia a dia de hoje em dia. Né? Atualmente, assim, em relação a tudo. Isso. Então, se eu tenho uma vida corrida, que eu não sento, que é uma mesa vazia, Sim. é uma criança na tela, como é que eu quero que ele sente e consiga comer? Né? Sei que não é fácil. Não, também é difícil para mim. É difícil. Mas quando a gente tá falando aqui de Mas a 3 gente tem vezes que na tentar. semana. Né? Isso, exatamente. E eles ficam na expectativa disso acontecer Disso. também. E às vezes é até uma forma de chamar atenção. Isso. Né? Porque sabe que todo pai, toda mãe quer ver o menino comendo, e aí então tá. Então é esse o artifício que eu tenho. Vamos lá. E né? lembrar que a criança, ela é um ser bom. Tem muita gente que diz assim a mim, ai, Lu, na consulta, ele faz isso para me enlouquecer. Não é. A criança, ela é um ser bom, né? E muitas vezes é isso, ela quer chamar atenção porque ela tá com saudade. Ai, Luciana, mas passa o dia na escola, a escola me diz que come bem, chega em casa quer jantar de novo. A escola tá dando pouca comida. Ela quer sentar contigo na mesa. Né? Isso é saudade, é comer junto. É comer junto. Eu não sei se vocês sentem, tem algumas imagens que quando a gente vê, dá uma sensação de conforto. Lembra daquelas imagens de antigamente que a gente pega assim até na internet? Ou então, antigamente, eu já me sinto velha, na nossa época, Sim, quando a gente estava na casa de criança, Sim. a gente comia muito mais juntos. Muito mais junto do que hoje em Na dia. casa dos nossos avós. Sim. Eu tenho memórias assim, meus avós não estão mais aqui, mas eu tenho memórias incríveis de tios, tias, meus primos, naquela mesa enorme. A gente não tem mais isso hoje, tá? Assim. Isso. Inclusive, a gente tira a criança da mesa Sim. para não dar trabalho, ou então dá logo a tela. Isso aí é horrível. A tela, inclusive, a tela a gente tem. Eu fiz um story recente para a Academia de Pediatria. Eu estava em Assunção e eu fiquei impressionada e incomodada. Quanto de tela as crianças estão consumindo. Então, assim, era bebê de 1 ano e pouco, sabe? E aí, assim, ó, comendo. Hipnotizado. Eu não vou nem dizer o conteúdo da comida, que Não, batata frita, hambúrguer. Eu acho que tela já dá um outro podcast teu aqui, enfim. Total, Mas assim, minha gente, também a gente sabe que não é fácil, jamais queremos julgar. Somos mães, mas também somos profissionais de saúde. A gente precisa né? dizer o que é certo. Preciso dizer o que é certo. E hoje eu, assim, realmente me orgulho do que eu Sim. consegui construir em casa em relação à tela. Porque a gente já tem até locais que mencionam que oferecer um celular livremente para uma criança é tanto quanto maléfico oferecer um cigarro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E quando a gente fala isso, pode doer, né, Sim. assim, mas a gente precisa entender que nós somos adultos e responsáveis por essas crianças. Isso. E assim, sabe, Lu, nessa era de, assim, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes no Instagram, nas mídias sociais, tem o que você quer ouvir. Né? E aí, aquela passada de pano, sabe? Não pode. Então, assim, não é pode, fácil. tá Então, errado. indo à tela só em relação a... Porque tela a gente ia até de noite. Mas indo para a tela em relação à alimentação. A criança não aprende a comer. Ah, Luciana, mas quando está na tela, ela come muito mais do que quando ela está vendo o alimento.
o centro de saciedade dela nem chega no cérebro dela, Nem chega. porque ela nem mastiga, ela vai engolindo, né? Sim. E ela está hipnotizada. Então, mastigar bem aquele alimento vai levar uma informação para aquele cérebro. Ela vai comer o que ela precisa. Então, a tela na alimentação, ela é uma ilusão, tá? Agora, claro, precisamos falar que muitas vezes já é um artifício que uma família consegue alimentar seu filho. Claro que a gente vai ter que trabalhar. Eu não vou poder normalizar. Certo. Né? É a única maneira que, ó, Luciana, hoje minha filha só 5 consegue anos, de 5 comer na tela. Sim. Eu não posso dizer, olha, a partir de agora, de hoje. Não. Aí eu vou dizer, vamos ver como é que ela consegue. Se a gente dizer que faltou energia na hora da televisão, desculpa, na hora da alimentação, eu quero que tu me diga como é que essa criança vai ficar. É aquela criança que ela vai descompensar, ela vai gritar, ela vai chorar, ou aquela criança que eu digo assim, eita, faltou energia. A criança, vamos tentar ouvir uma história no meu celular. E a criança vai aceitar. Aí eu uso muito em casa assim, vamos tentar pegar um livro que a criança ame. Sabia que isso eu fazia muito quando eu era criança, minha mãe fazia muito assim. Tinha umas fitas cassetes que vendiam a fita cassete com um livro. Eu faço muito isso em casa. Botar a história que a criança gosta, né? Hoje, o Grúfalo, que é bem famoso. Sim. E a gente coloca com um livro que a criança gosta. E ela ouvir sendo contada lá na história, sem ser na Certo. televisão. Vamos tentar comer aqui, que já já a energia volta. Seria né? E uma a gente- forma de sair da de tela. Entendeu? Ou então, assim, Até aquela criança zerar, que só come né? no celular, que a gente sabe que o celular é pior do que a Do que a televisão. televisão. Pela distância, por tudo. Eita, meu celular descarregou. Vamos tentar ligar na televisão? Claro, a gente vai ter que ver quem é a criança. Se é aquela criança Sim. que... E a gente vai ter que fazer... É um desmame. É um desmame. Toda mudança é difícil. Mas a gente também sabe que vão ter crianças aí, né, com TEA. Enfim, mas a gente não pode normalizar. E a Sim. gente tentar começar a fazer... Claro, né? A gente diz que é uma transição, Certo. né? Lu, eu saio do celular para televisão, da televisão para ouvir. Da né? ouvir pra nada. Gente, ó, saúde não é uma ciência exata. Eu queria muito fazer para vocês uma receita de bolo, mas não vai ter. Aqui são orientações gerais. E até eu brinco num consultório assim, eu queria ter um botão para fazer esses meninos tudo comer. Eu ia estar milionária. Luciano, meu filho não come. Puf, vai comer Pronto, agora. Pode botar lá que ele come. eu não tenho esse botão, eu tenho orientações, né? Então, em relação à tela, é isso. Eu não posso dizer assim, olha, a partir de agora o seu filho vai comer sem a tela. Não. Eu tenho que entender com essa família, eu não posso julgar. Ó, vamos ver qual é o nível que essa criança tem de vício ou esse vídeo de comportamento com essa tela. Tu vai dizer que faltou energia, que o celular quebrou. E tu vai me dizer lá no WhatsApp. Ó, Sim. Luciana, foi mal B.O. Eu quase endoidei. Então, vamos tentar que ele coma 2 colheres sem a... E vamos fazendo. Então, isso são orientações gerais. Perfeito. Mas precisa mudar, né? Então, eu vou dar tela para uma coisa falar. E às vezes a novidade, né? Tu sabia que o livro que tu mais gosta... É até a forma como a gente traz de curiosidade para criança. Sim. Tem a história que eu encontrei no meu celular. Sim. É bem legal. Vamos tentar Vamos ouvir. ouvir. Pega o livro ali para tu ver. E aí a gente Perfeito. tem que... Agora, se a gente... Luciana, é fácil, não é? Não. Para é, você, para mim, para não, Tassi, é não muita energia despendida. É energia né? despendida, mas é Mas é necessário. necessário. Somos adultos e responsáveis. A gente precisa entender que... E toda mudança, até para o adulto traz desconforto, Sim. mulher. Imagine por bichinhos que não têm Sim. maturidade de entender que aquilo faz mal para ele. Claro, Até claro. eu digo, a minha filha lá em casa assim, eu digo... Mãe, por que eu não posso assistir? Mas digo, a gente já fez o combinado de hoje. Sim. Lembra daquele livro, A Menina da Cabeça Quadrada? Ela é mesmo, né? Então a gente usa, porque tem um livro, né, que é a Menina da Cabeça Quadrada, que é aquela menina que acorda de manhã e ela vê que a cabeça dela tá quadrada e ela entende que é porque ela assistia muita televisão. Então esse livro é muito legal, sabe? E aí a gente vai trazendo isso pra dinâmica e levar Sim. um lúdico. O brincar é muito importante, né? Isso. Sem pressão, eu digo muito, Machu, tu lembra? Eita, é mesmo, né, mamãe? Vamos brincar outra coisa agora. Sim. É fácil, zero Não, fácil, minha é, gente. é. Zero. É. Pra mim, pra todo mundo. Dá vontade de dizer, toma o celular. Isso. Mas- Ô Lu, e até pegando esse gancho da ludicidade, né? Porque aí você já trouxe algumas formas práticas de lidar com essa situação. Ah, tem uma tela excessiva, vamos tentar o desmame. Diminuir, não O é? que mais que você traz, assim, nas suas consultas e que a gente, principalmente para o pessoal que atende lá, profissional de saúde, que está na estratégia básica, Tá. que está lá na ponta, que a gente não tem, vamos recorrer a nutricionista, vamos recorrer a fono, TO. E aí, o que é que tu traz, assim, de prático? Tá, O que perfeito. mais? Então, quando a gente atende no consultório, independente se é SUS, se é particular, entender quem é a criança, tá? Certo. Entender qual é a causa dessa criança não comer. Tem orientações que são básicas, né? Que a gente pode levar para qualquer família. A gente também já vê muita gente em qualquer
esfera, excesso de tela. Vamos tentar diminuir, trazer essa criança pra gente. Levar pra cozinha, Certo. né? Então, vou pra uma feira livre. Leva essa criança pra feira contigo, né? Orienta essa família, ó. Leva pra feira, pede pra escolher. Ó, hoje mamãe tá com tanta, ou papai, ou vovó, tá com tanta vontade de comer uma macaxeira no forno, assim, vamos tentar, pega um alimento básico, deixa ela escolher, tu queres fazer comigo, né? Então a gente começa a usar até a parte de comportamento, essa família, independente de classe, assim, comer junto, vamos tentar Sim. comer junto aqui. Luciana, mas eu trabalho o dia todo, eu não vou poder, mas não é todo dia, são 3 vezes na semana, Isso né? inclui final de semana. Inclui final de semana, né? Então a gente vai tentar usar essas questões mais básicas, né? Usar receitas acessíveis. Quando eu falo de comida, tá? Facilita. Inhame, macaxeira, batata doce. Instrui tua família, né? Não tô conseguindo comprar orgânico, não precisa. Vai pra feira livre, inclusive, né? A gente até vejo lá perto da minha casa, tem feiras que é uma palma de banana na feira de orgânico livre é R$3, né? A gente vai pro supermercado, isso já pode duplicar ou triplicar. Então, independente do paciente, é ir pro mais natural. Então, vamos tentar diminuir essa tela na refeição, vamos tentar levar a criança para a cozinha uma vez na semana, Sim. já traz benefícios. 2 vezes, vamos tentar comer junto com essa criança, né? Vamos deixar essa mãe que tem 6, 7 filhos, diz para ela, congela, né? Então, tenta congelar, tenta diminuir esses ultraprocessados. Isso, que eu acho que no SUS é uma coisa que eu vejo muito, assim, no paciente. No SUS, que eu digo, é aquele paciente que eu vejo no ambulatório do SUS. Muitas vezes é uma mãe que está sobrecarregada, que trabalha uma jornada, assim, exaustiva. Claro. E aí, o que é que fica de lanche? O que é que come? Os ultraprocessados. O que acontece? Vicia esse paladar. É muito palatável, é muito crocante, é muito doce, é muito salgado. Quando vem lá a fruta, não me dá aquela sensação de prazer. Então, eu não quero. Mas, Luciana, e essa criança vai comer? Até eu vou trazer pra mim, né? Porque eu sempre gosto de falar assim, porque não é na casa do mundo. Eu tava uma vez na casa da minha sogra, lá, mais bela, hoje... Eu não tenho biscoito em casa, minha sogra. E eu não tenho nenhuma barra, disse ela. Maria Júlia, o nome da minha sogra é Maria Júlia, faz uma tapioca. Sim. Né? Pega um ovo mexido, faz uma crepioca. Isso é lanche. Uma fruta é lanche. Aí, a fruta... Mas só a fruta, não é só a fruta. Não é só a fruta. É a fruta, né? Então, vê uma frutinha com ovinho cozido, mulher. Vê que lanche maravilhoso. Sim. Uma fruta com uma crepiocazinha, uma goma de tapioca. Né? Então, é a gente tentar trazer para o mais natural mesmo. Não precisa ser coisas, né? Ah, eu vou comprar lá. Não. Isso. Né? Trazer para o mais básico mesmo. Né? A criança é maior de 4 anos, faz uma pipoca em casa, milho estourado em casa. Isso, caseira. Caseira, exato. entendeu? É isso, é desmistificar que comer saudável é caro, minha gente, não é. Muito pelo contrário. Muito pelo hoje contrário, em dia é o mais trazer, barato. é o mais barato. É porque a gente vê hoje pacotinho de 50 gramas de biscoito, Sim. né? R$10. Exatamente. Né? Não, R$20. Lá em casa, o lanche é Luciana Nunes Nutri, entendeu? Comprei o e-book, já estou fazendo, já estou fazendo o merchan dela aqui. Pois entendeu? eu tava comprei dizendo, o e-book, aquele e-book é maravilhoso, hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que era de 1 ano. Ela, Lu, mas agora assim, quais as marcas dos indústrias, que é de 1 ano, que pode? Eu digo, ó, se tu puder fazer uma crepioca, já é um lanche, mulher. Não, mas eu quero uma ultra processada. Não pode. Não precisa, na verdade, né? Não precisa. Deixa para um SOS de vez em quando. Porque se você for para a ponta do lápis, né? Sim. Então, é isso, é trazer porque é mais natural. Né? É isso. Perfeito, maravilha. Lu, alguns mitos e verdades bora lá. que eu queria te perguntar. Vamos lá. Então, se a criança não comer, é melhor deixar ela com fome? Então, depende dessa criança. Esse não comer vem de quanto tempo, né? Então, deixar com fome, minha gente, também pode ser maus tratos. A gente não pode deixar uma criança com fome. Mas é entender por que ela não quer comer. Mas muitas vezes, mas Luciana não quis almoçar hoje, de 1 ano, 2 anos, que começou a diminuir a demanda nutricional. Eu vou deixar com fome, aí eu pergunto à família, essa criança, ela realmente está com fome? Como é que ela lanchou de manhã? Ela foi para a escola, foi aquele lanche que ela mais gostava na escola. Ela chegou em casa sem fome. Isso. Então, assim, mas eu não posso dar nem o leitinho, porque o leite ela toma. Mas o leite, minha gente, é aconchego, é mamadeira, é o denguinho, é o colinho. Mas o almoço ela não quer. Não é deixar com fome, é a gente promover esse apetite. Não quis almoçar de meio-dia? Filha, você tá com fome, agora é hora da gente comer. Não. A criança está correndo, brincando, não está chorosa, ela não está com fome. Não está com fome.
adia um pouquinho esse almoço. Às vezes está até com sono, né, com soninho, deixa dormir um pouquinho, quando acordar ela vai comer. Lá em casa acontece né? muito isso. Às vezes Mas, ela ó, chega do colégio e deixar com come depois. fome, a gente não deixa nenhuma criança com fome, Sim. né? Mas é entender, né, essa criança. Perfeito. Forçar a comer melhora a seletividade? Não vai adiantar. Né? É registro negativo. Imagina você, a gente faz muito essa dinâmica, né, em cursos, né? Alguém forçando a sua alimentação, né? Isso vai deixar a criança, ela vai se desencorajar para o próximo horário de refeição. Então, forçar a comer não é uma estratégia eficaz. Eficaz. E última pergunta desse bate-bola. Criança seletiva, vai ser um adulto seletivo? Então, temos que dizer, Luciana, quando crescer, vai comer. Não vai. Né? Inclusive, eu tenho muitos adolescentes que chegam pra mim assim, minha gente, ó, eu já tenho uma filha que vai fazer 7 anos agora. Eu nem acredito que ela já tem 7 anos, né? É muito rápido. Então, e é o que eu digo muitas famílias. Eu atendo famílias que vêm pra mim assim, Luciana, eu tô com vergonha, porque meu filho nunca comeu, mas agora com 10 anos já está comprometendo a parte social. E aí a família acorda. Sim. Porque não quer ir para casa de um amiguinho, porque não come, né? Então, crescer não é sinônimo que a criança vai comer. Isso. Se você tem um filho com DAP, ou se você tem um paciente com DAP, é preferível começar o tratamento, o acompanhamento agora. Crescer não significa que a criança vai aceitar. Inclusive, acho que você já deve ter ouvido muito assim, mas é igual ao pai. O pai, quando era criança, não comia. E até hoje tem seletividade. Por quê? O DAP, ele já tem também características que podem ser hereditárias, causas hereditárias. Né? Então, a gente precisa também entender quem é essa família. Perfeito. Então, crescer não é sinônimo que a criança vai comer. Né? É. Ô Lu, e outra coisa que o pessoal pergunta muito, assim, que me pediram, não deixe de discutir isso com ela. Suplementação. Tá. E aí, porque assim, qual é, assim, o de praxe de chegar no consultório? É assim, tá, se não come, não adianta, já desisti, já larguei de mão. Aí o que eu queria era que tu me desse assim uma coisa para estimular o apetite, ou então umas vitaminas, porque precisa de um suplemento vitamínico. E não come uma verdura, não come uma fruta, e eu já larguei de mão. A história é essa. O que é que eu faço de suplemento vitamínico? Agora, essa fala é para os profissionais de saúde, né? É o seguinte, a suplementação, ela pode ser para a gente até uma questão da família não tratar a criança que não come. Então, toda suplementação, ela precisa ser avaliada, né, de forma personalizada, porque lembrar que a criança que não come, muitas vezes, ela desconta no alimento que ela come muito, né? Então, seja um leite, seja... E, normalmente, criança que não come... É menor a quantidade de criança que é baixo peso, etc. Suplementação de abrir apetite não existe. A gente tem artigo, inclusive, que traz assim, que o zinco suplementado, ele pode ajudar na aceitação dos alimentos salgados. A gente tem esse artigo, mas assim, a gente não entra já com suplementação no primeiro momento. É entender quem é esse paciente, entender também que hipervitaminose é doença. Sim. Então, se eu pego uma criança e tá com complexo de vitamina B, é um paciente que toma leite. A gente tá pegando agora muita criança com a B12 lá em cima. 1.500. Sim. Porque é aquela criança que tem o DAP, toma muito leite, Sim. né, que já tá lá cheio de... Fórmula enriquecida. Fórmula enriquecida, polivitamina... Pronto. Luciana, pelo amor de Deus, será que é uma hepatite doença no fígado que deu mais de 1.000? É excesso de vitamina. Então, assim, mas claro, né, que a gente vai ter aquele paciente que tem aquele DAP aí maior, né, e a gente vai precisar de uma suplementação, né, para suprir cota calórica, ou é aquele paciente que não está ganhando peso, eu precisar entrar com TCM, né, com a palatina, enfim, vou precisar entrar com algum, ou então até com um módulo aí, né, de um hipercalórico, uma suplementação total, mas a família precisa entender que aquele suplemento, né, aquele hipercalórico, aquele TCM, o que for, ele não vai tratar a criança. Ele precisa caminhar junto com um plano terapêutico. Se vai ser com psicólogo, terapeuta ocupacional, com fono, com uma educação nutricional aí toda semana, né? Mas é muito importante entender quem é a criança. Então, toda criança que não come, toda ela precisa de suplementação? Não. E lembrar que hipervitaminose é doença. Então, se tu começa a atacar polivitamina... Agora, também é assim, tem aquela família que chega... Luciana, pelo amor... Que já tá num desespero tão grande...
que às vezes a gente coloca só uma coisinha, só para ela se sentir confiante com a gente e caminhar. Sim. Mas isso é o mínimo das falas no consultório. Não tem receita de bolo, mas não existe alimentos que... Não existe essa coisa de abrir o apetite, Sim. não é indicado. E a suplementação, se for necessária por um déficit nutricional, avaliação bioquímica, precisa caminhar junto com o tratamento para essa criança começar a comer. Perfeito. É isso. Perfeito, maravilha. E é como você falou, né? Para quem a gente vai encaminhar esse paciente? Aí vai depender, né, Lu? Depender de tudo que a gente conversou aqui nesse podcast. Não tem aquele profissional assim. Claro que a gente já tem vários artigos, né? Tem aí esses protocolos de receber pacientes que não comem, né? Então a gente tem o Pense aí, que é lá em São Paulo, que ele traz pra gente até um protocolo de atendimento que vai começar pelo médico, né? Seja um gastropediatra, um clínico, né? O próprio pediatra, para entender quem é o paciente e começar a encaminhar. Será que é fono? Será que é mastigação? Será que é uma hipersensibilidade oral? Será que é o TO? Eu vou trabalhar com essa questão da integração sensorial? Será que é o nutricionista, né? Aquela família que não conseguiu fazer a introdução alimentar bem feita, que não apresentou a alimentação, precisa fazer a educação, né? Será que é o psicólogo? É uma criança que tá agora os pais passaram por uma separação, tá descontando na alimentação, porque tá mais triste, tá mais ansioso, não come, né? Então, a gente vai realmente trilhar isso na nossa primeira consulta. Perfeito. Ô Lu, aproveita, fala pra gente sobre cozinha terapêutica. Como é esse projeto que você vai começar agora, né? Isso, perfeito. Lá no espaço. Isso. Fala pra gente. Eu e a doutora Tassiana, a gente trabalha no espaço Metamorfose, né? Então, a gente vai inaugurar agora em abril, é o projeto de cozinha terapêutica. É um consultório com uma cozinha terapêutica dentro dele. Então, a criança, ela vai para o nutricionista 1 ou 2 vezes ou mais por semana, criança ou adolescente. Certo. Onde a gente vai fazer educação nutricional. Cozinhar junto, né? A criança vai poder tocar, cozinhar, comer se ela quiser, né? Vai conhecer sobre os alimentos, a gente vai fazer a parte de educação nutricional com jogos, de repetição, né? Porque a criança, ela aprende também por exposição repetida. E um exemplo, toda criança já pode ir chegou, então ouviu o podcast, eu vou levar meu filho para a cozinha. Tem criança que nem tolera entrar na cozinha. Então, eu vou começar com aqueles jogos antes, né? A gente faz uns caminhos com um carrinho, que a criança possa ver o arrozinho ali e começar a tolerar, né? A gente vai ter aquela escalada do comer. Então, tolerou o alimento, ela vai tocar, vai interagir, vai cheirar, até que ela vai provar, enfim, vai comer. Mas é um projeto aí de levar essa cozinha para dentro de essa criança para dentro de uma cozinha, guiado por um profissional especialista. Não é só brincar com a comida, mas é um plano terapêutico traçado para o tipo da criança que não come. Ela restringe todo tipo de feijão. Então, vamos trabalhar esse feijão com ela naquele espaço, né, com um profissional que vai estar aí querendo evoluir nesse leque de alimentos com essa criança. Isso, excelente, perfeito, maravilha. Lu, foi uma delícia essa conversa. Eu acho que a gente conversaria assim, horas e horas e horas, né? Maravilha, é um tema realmente novo, mas que é nossa realidade hoje em dia. E nós, profissionais de saúde, precisamos saber orientar essa família. Isso. Se a gente puder começar certinho, lá atrás, nos primeiros 1.100 dias, fantástico, né? Tanta coisa, tantos distúrbios alimentares podem ser evitados. Isso. Mas se porventura não aconteceu como deveria, a gente também tem o que fazer. Isso, né? Então, perfeito. Essas orientações, acho que foram bem práticas. E aí, segue o Academia de Pediatria, pessoal, que a gente vai sempre trazer mais sobre esse assunto. Vou gravar também algumas coisas no feed de dicas que eu costumo dar no consultório, do ponto de vista pediátrico, na introdução alimentar, o que é que a gente pode indicar, o que é que a gente pode orientar. Então, vamos trazer isso na academia. E o Instagram de Lu, né, vou dizer mais uma vez aqui que eu sou fã, acompanho, posto, faço. E olhe que eu, para cozinhar, eu sou uma desgraça, Lu. Eu só sei fazer água quente. E olhe lá, mas suas receitas, minha amiga, não tem quem não faça não, viu? É muito fácil. Até eu faço. É isso, Tássia. Eu que agradeço a participação, né, de um tema tão pertinente, né? Acho que a gente já tem aí pesquisas mostrando que a maior queixa dos consultórios pediátricos, de profissionais que trabalham com criança, né, que a gente saiba acolher, né, receber essa família e orientar
mesmo de forma geral, né, que busque uma ajuda, porque é um assunto que dói em muita família. Sim. Então você, enquanto profissional, saber, né, acolher, respeitar, entender essa dor, com certeza, isso vai ser um grande diferencial no seu atendimento, né? Porque é uma questão que pode envolver questões sociais. Isso. É aquela família que às vezes não consegue viajar, ou não consegue ir para um restaurante, porque a criança não tem nenhuma afinidade com a alimentação, né? E vai levar questões emocionais, sociais, nutricionais. Então, quando a gente sabe acolher nessa família, é um diferencial. Então, eu agradeço demais de poder levar essa informação. Agradeço também a confiança por estar nesse seu espaço de trabalho. E é isso, que precisar, conte comigo. Coisa boa. Pessoal, segue lá o Academia de Pediatria, Luciana Nunes Nutri, compartilha, comenta, manda pra gente o feedback, tá? Um beijo! Tchau, tchau.